Bom dia não, boa noite, né? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, nesse calorzão aí infernal. O sinal parece que não está muito bom hoje. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer esse vídeo, que ele é um estudo muito importante, uma reflexão teológica muito importante, e algumas pessoas dizem que vai estar assistindo, enfim, eu acredito que é um assunto que de fato interessa a todos nós, né? Sabemos que o dízimo é uma das doutrinas, é um dos dogmas, de uma certa forma assim, mais observado, né? E ao mesmo tempo mais questionado dentro das igrejas evangélicas. Então, sem mais delongas, né? Sem mais demoras, eu vou ler 3 textos. E é claro que o principal texto é Malaquias 3, de 8 a 10, né? Eu vou ler 3 textos, o primeiro deles é ele, que diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação, a nação de Israel. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Malaquias 3, de 8 a 10. O segundo texto é esse: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, né, sem omitir aquelas. Né? Mateus 23, versículo 23. E o último versículo, que parece não ter nada a ver com dízimo, mas você vai ver que de uma certa forma tem, e nós só iremos falá-lo, claro, no final da reflexão teológica. Diz assim: qual de vós, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Esse versículo é muito interessante e nós iremos falar acerca dele no final. A questão é: existe uma diferença do dízimo do período da graça para o dízimo da lei? Existem 2 textos dentro do Novo Testamento que falam acerca de dízimo. O primeiro e mais importante deles é exatamente Mateus 23, 23. E o segundo, que não é tão importante assim, mas que alguns usam para defender a tese de que o dízimo na graça também é compulsório, também é obrigatório, está em Hebreus capítulo 7. É um texto secundário porque ali está claro que é uma narrativa. O autor usa o dízimo, não é nem para embasar o dízimo, é mais como uma forma teológica de argumentar que o sacerdócio levítico, segundo a lei de Moisés, foi abolido pelo sacerdócio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele está claro. Então eu não vou entrar em detalhes em Hebreus 7, que é um texto muito longo, de maneiras que, como eu quero terminar esse vídeo rápido, iria realmente levar 25, 30 minutos, e aí seria inviável utilizar o texto de Hebreus capítulo 7. Vamos primeiro a Mateus 23, 23, né, que é o texto que se usa para dizer que o dízimo é compulsório e é obrigatório. Em primeiro lugar, Jesus estava falando aquilo ali debaixo da lei. A Bíblia é clara em dizer que ele não veio descumprir a lei, muito pelo contrário, ele veio cumprir a lei. E a lei, existia 3 vertentes acerca da lei. Primeiro, que existia a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus toda a lei se cumpre.
A lei se cumpre de duas formas. Número um, porque muitas coisas que haviam na lei apontavam para Jesus. Uma vez Jesus morrendo e ressuscitando, ficou na cruz. Ou seja, inúmeras coisas das quais a lei mandava nos fazer, não precisamos fazer mais, porque na cruz se cumpriu. E essas são as chamadas leis cerimoniais. Não é? A lei civil diz respeito a Israel, não tem nada a ver com o povo gentil, e nós não precisamos observá-la. Não é? E a lei moral, essa lei moral está claro e evidente no Novo Testamento, que ela foi contextualizada na graça e nós temos e somos obrigados a observá-la. Então, quando Jesus falou acerca do dízimo aqui, em Mateus 23, ele falou para o povo de Israel, não é? Como ele não podia descumprir a lei, porque ainda estava debaixo da lei, ele não poderia falar, obviamente, que a lei é facultativa ou que a lei foi abolida. E, aliás, ou melhor, que o dízimo é facultativo, que o dízimo foi abolido. E na verdade, o dízimo não foi abolido, né? Mas, pela reflexão teológica que nós estaremos fazendo hoje, nós iremos entender que o dízimo, na verdade, ele se tornou facultativo, ou seja, não é mais obrigado a praticar o dízimo. E isso por quê? Aí a gente vai entrar em Malaquias capítulo 3, versículo 10, versículo 8. Eu vou ler mais uma vez. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, Senhor nos abrir as janelas dos céus. E esse texto é muito conhecido. Aí vocês queiram fazer uma pergunta assim, Luiz, você é dizimista? Eu sou dizimista. E eu acho que se tem uma coisa que pode ser um privilégio de um crente, é ser dizimista. E eu procuro sê-lo, não é, fielmente. Eu faço de tudo para dizimar e ofertar na casa de Deus. Entretanto, todavia, porém, contudo, eu entendo que o Evangelho da Graça não nos obriga mais a ser dizimista. E um dos argumentos pelo qual muitos dizem que o dízimo é compulsório mesmo na graça, é porque o dízimo já existia antes da lei. De fato, o dízimo já existia antes da lei. Assim como a circuncisão também já existia antes da lei, né? Na verdade, toda aquela lei levítica em que está lá em Levítico, muitas das coisas que ali foram ratificadas, foram confirmadas pela lei de Moisés, já existia antes, né? E, por exemplo, a circuncisão já existia e, no entanto, a igreja hoje não a observa mais, né? A circuncisão foi abolida, né? E o dízimo, né, da mesma forma como existia antes da lei, né, hoje ela se tornou completamente facultativo. E nós iremos entender por que analisando a Malaquias 3:8. O texto aqui diz uma coisa bem interessante. O texto diz que aquele povo estava sendo amaldiçoado, o povo de Israel, porque não estava cumprindo a lei de Moisés, que era dizimar e ofertar na casa do Senhor. E ele diz uma coisa bastante interessante, ele diz assim, olha, vós sois amaldiçoado, vós, todo povo, é amaldiçoado. Né? Eu entendo que na graça aconteceu uma coisa bastante interessante, né? Pelo fato do dízimo ser facultativo, eu acredito que ele ainda pode trazer bênção. E ele traz bênção para quem é dizimista fiel. Mas o peso da maldição ficou na cruz, né? Então, quem não é dizimista não é mais amaldiçoado. E o texto aqui é claro em dizer. O texto aqui diz que todo povo é amaldiçoado. Então, toda igreja que utiliza Malaquias 3, de 8 a 10, como fonte de doutrina para ensinar o dízimo, da forma como a lei ensinava, está chamando a sua igreja de maldita e de estar amaldiçoada, porque eu tenho 30 anos de evangelho e pelo menos de 60% a 80% da igreja não dizima. E tem algumas igrejas que até 90% não dizima.
Dentro do texto de Malaquias, capítulo 3, versículo de 8 a 10, não é? Aquela nação era amaldiçoada porque ela não dizimava. Então, se a igreja observa o dízimo da forma como Malaquias ensina, não é? Toda a igreja que está dentro desse sistema, desse parâmetro, de fazer com que o dízimo seja compulsório, seja obrigatório, ele está dentro de Malaquias 3. E se está dentro de Malaquias 3, a igreja é amaldiçoada, porque 90% deles não dizimam. E quando dizima um mês e fica 2, 3 meses sem dizimar. Né? E ainda que se dizime um ano inteiro, o 13º, dificilmente você vê um crente dizimar o 13º. Então, um dos motivos pelo qual é muito falho a ideia de trazer o dízimo para a graça como algo obrigatório está exatamente no texto que se usa para se dizer que o crente é obrigado a dizimar, segundo Malaquias, porque aí vai colocar a sua igreja numa situação de maldição da mesma forma que o povo de Israel se encontrava. Mas aí você pode dizer assim, poxa, então por que você leu Lucas, que fala uma outra coisa completamente diferente? Ou seja, aqui não está falando de dízimo, não é? Está falando que se a gente fizer alguma coisa concernente àquilo que o meu Senhor me mandou fazer, não é? Eu tenho que me considerar servo inútil. Em outras palavras, se eu faço algo que Deus não me obrigou e que não está na palavra dizendo que eu sou obrigado a fazer, aí eu deixo de ser servo inútil e me torno servo útil. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que se o dízimo não é compulsório, se o dízimo não é obrigatório e eu mesmo assim o pratico, quer dizer, eu melhoro a minha qualidade de servo. Eu melhoro a minha qualidade de líder, de pastor, porque eu estou fazendo algo que, na graça, eu não preciso fazer e eu não sou obrigado a fazer. E eu quero fechar essa reflexão teológica, porque eu quero ser bem rápido, para que muitas outras pessoas assistam esse vídeo. Se você quiser, eu posso voltar a esse assunto em outro vídeo, né? E aí você pode pedir que eu volte de novo, trazendo outros argumentos. Eu quero falar assim algo muito interessante e muito importante. Antes da lei, o dízimo e as ofertas eram dados por dois motivos, né? Por amor e por gratidão. Não era compulsório. Veio a lei, tornou o dízimo obrigatório e compulsório. Jesus veio, né? Anulou a obrigatoriedade do dízimo, né? E voltou a fazer com que a gente dê os dízimos e as ofertas como era dado antes da lei. Né? Ou seja, hoje você dizima e você oferta não é porque você é obrigado, é porque você ama a casa de Deus e quer ver a obra de Deus prosperar. Eu costumo dizer o seguinte, que é um adubo mais forte e mais importante do que o amor. Por isso que o apóstolo Paulo faz um tratado teológico em cima do amor, lá em 1 Coríntios 13, e diz de forma muito clara que ainda que eu der todos os meus bens e não tiver amor, isso nada vale. Da mesma forma o dízimo e as ofertas. Se eu der porque eu estou sendo obrigado, para Deus não vai gerar bênção nem para mim e nem para o seu reino. Né? Então, essa palavra que eu gostaria de ficar, se você quiser uma explicação melhor acerca de Hebreus capítulo 7, eu posso voltar num outro vídeo, né, falando acerca disso. Basta você escrever aí embaixo, aí, poxa, faz um outro vídeo acerca de Hebreus 7, o que você entende, ou me explique mais sobre isso, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Os meus vídeos têm ficado 25 minutos, 30 minutos, e aí as pessoas só assistem 1 minuto, 2, 5, 10 minutos, e aí depois não assiste mais. Graça e paz, Deus te abençoe. Amém.